Shalom, amados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, 8/8/24, quinta-feira. Você já deve ter prestado atenção que é o mesmo evangelho exegético do dia 2/7/24. Voltem no dia 2/7/24. É o Mateus 16, 13 e 19. Nós vamos falar então a partir do versículo 20, Mateus 16, 20 e 23. É profundo para o discipulado nosso. Nós vamos ver por que Jesus se referiu a Pedro como Satanás, como interpelou Pedro de maneira enfática, mostrando que aquilo que Pedro estava fazendo não era a vontade de Deus. Nós temos que entender que o discipulado parte da vontade de Deus. Vá sempre Eclesiástico 2:1-4. Ou você segue Deus, como está em Eclesiástico 2:1-4, ou você abandona Deus. Você tem um livre-arbítrio para isso, tá certo? Não é fácil seguir Deus. Eu sinto na pele isso. Então vamos lá. O que nós vamos ver? Nós vamos ver que Jesus está vindo. Presta atenção que isso é muito importante para nós. Mateus 15, 29. Jesus deixa a região pagã e volta para a Galileia. Acontece a multiplicação dos pães, um sinal do céu que eles pedem para Jesus, o fermento dos fariseus. E Pedro exprime a fé em Jesus. Pedro, tu és pedra e sobre essa edificarei a minha igreja. Nós batemos isso lá no dia 2/7. Pedro, ele exprimindo a sua fé em Jesus, eles estão onde? Cesareia de Filipe, também é uma região pagã, é uma região entre Fenícia e Síria, lá é Mateus 16, 13. Hoje, é o evangelho de hoje, que nós estamos falando, dia 8, Mateus 16, a partir do versículo 20 agora, tá? Presta atenção, 20 até o 23. Vai acontecer o primeiro anúncio da paixão. Jesus, ele já institui o ministério sobre Pedro, marca isso, que isso é importante. Jesus já instituiu Pedro, primeiro papa, já deu poder sobre ele e já deu as chaves. Tudo que ligares no céu será desligado na terra, tudo que desligares no céu será desligado na terra. É aqui que mora a repreensão de Jesus. Marcos, veja também Marcos 8, 30, 33, que Jesus ele vai colocar, Mateus 16, 23, coloca que os pensamentos não são de Deus. Marcos coloca, no versículo 33, que é os sentimentos. É mais profundo, é bem mais profundo, não é só o pensamento, é o sentimento. Pedro estava sentindo dentro dele que Jesus não tinha que passar por aquilo, não era só um pensamento, era um sentimento, é algo mais profundo, estava no coração de Pedro. E qual foi a atitude em Marcos? Ele tirou Jesus do meio dos discípulos, ele afastou Jesus, ele trouxe Jesus à parte. Jesus não é um Deus que vive à parte, Jesus é um Deus que vive no meio, ele está no meio de nós. Jesus nunca está à parte de nós, ele está no meio. O que Pedro fez? Pedro tirou do meio e pôs à parte. Isso é muito, para nós é muito significativo. O que ocorre logo em seguida? Pedro, afastando Jesus, diz para ele assim: não, Senhor, que isso nunca aconteça com o Senhor, né? Ele coloca da maneira correta é essa. Jesus disse que precisava ir a Jerusalém, sofreram muito por parte dos anciãos, dos príncipes sacerdotes, dos escribas. Seria morto e ressuscitaria no terceiro dia. 22. Marcos coloca que puxou ele à parte. Pedro então começou a interpelá-lo, olha, e protestar nestes termos, que Deus não permita isso. Senhor, isso não te acontecerá. Olha o que ele fala, com os pensamentos. Por que Jesus foi tão duro com Pedro? Afasta-te de mim. Se nós transformarmos Satanás em diabolos, ele está dizendo assim: afasta-te de mim, meu adversário. E ele não fala, não é Simão que está interpelando Jesus, é Pedro, é a pedra, é a igreja. Por que Jesus foi tão duro com Pedro? Porque Jesus já tinha colocado sobre Pedro o munus papal, o munus sacerdotal, o munus do poder.
Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Tudo que será desligado na terra será desligado no céu. O que Pedro fez inconscientemente? Com os pensamentos não de Deus e com os sentimentos não da vontade de Deus. Ele cancelou a missão de Jesus na terra. Ele desligou Jesus. Que isso não aconteça. Ele falou como Papa, ele falou como igreja. Isso não vai acontecer com o Senhor. Por isso que Jesus foi tão duro com ele. Não foi apenas a palavra de Pedro, foi a palavra do Papa, da igreja, do poder, da graça, do revestimento, da investidura. Ele já estava investido com o munus. Jesus já tinha dado. Ele desligou a missão de Jesus no céu. Olha que coisa impressionante que é o poder da igreja. Olha, o que Jesus fez? Jesus precisou retomar isso, dizendo que quem falava aquilo não era Pedro, o Papa, mas sim Satanás, que aproveitando do momento de fraqueza dos sentimentos, dos pensamentos, falou aquilo. Então Jesus disse: afasta-te de mim, Satanás. Vá para trás, meu adversário. Você não é o Pedro que eu instituí com as chaves do céu. Você não é o Pedro que eu te dei o poder lá no céu. Você não é o Pedro que vai acompanhar todos os meus... Não, você é Satanás. Afasta, meu adversário. Por isso Jesus foi tão duro com Pedro. Vocês estão entendendo? Nós vamos ter aqui 5 ensinamentos. Primeiro, a fé. É sobre a fé. Lucas 17, 5, 6. 2. A autoridade espiritual. Mateus 16, 19, Lucas 22, 21, 32. C. A missão. É o cumprimento da vontade plena de Deus. Presta atenção aqui. É a missão, é o cumprimento da vontade plena de Deus. Sentimentos e pensamentos têm que estar em Deus. A angústia suprema. Nós vamos ver que na angústia suprema, Jesus ele também vai ser interpelado. O inimigo vai vir a tentar Jesus. Pai... Mateus 26, 36, 46. Pai, afasta-te de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade, vontade plena. O que aconteceu? Lá nós temos que entender que Lucas vai fazer uma citação, Lucas 22, 21, 32, que é espetacular para nós. Só Lucas cita: Simão, Simão, Satanás te ajoelhou como trigo para tirá-lo de mim, mas eu orei por você para que você confirme os seus irmãos. O que o inimigo fez? O inimigo simplesmente queria tirar o pastor e as ovelhas foram dispersadas. Jesus não. Jesus orou por Pedro, Jesus confirmou Pedro, Jesus deu poder a Pedro, deu as chaves do céu a Pedro. É o primeiro papa da sua igreja. É Pedro, é Quefas. Vocês estão entendendo, amados? O que aconteceu no final? Indo para o final de Pedro, João 21, 18. Pedro, ele aceita o poder. Simão, quando era jovem, você se cingia e ia por onde queria. Agora não. Quando ficares velho, você será levado pela mão dos outros. O que é esse jovem? É jovem na fé, não é jovem de idade. Quando ficares velho na fé, você vai entender o que está acontecendo. E Pedro entende, porque no final da vida de Pedro, ele é crucificado de cabeça para baixo, pela tradição da igreja, porque ele não é digno de ser crucificado como seu mestre. E fechando todo esse ensinamento, é a doutrina da ressurreição, meu amado. É duro colocar na cabeça das pessoas que a morte foi vencida, que a morte foi tragada, que o sofrimento tem fim e o reino de Deus começa com a morte e a ressurreição. Vamos passar pela sexta-feira? Sim. Vamos passar pelo sofrimento? Sim. Mas no domingo de Páscoa ressurgiremos lindos, maravilhosos na graça de Deus, com roupas novas, vestes alvas, para viver eternamente ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde que seja feita a vontade de Deus. Estudem Catecismo da Igreja Católica, 279 a 298. Vocês vão entender tudo isso com a glória do Pai. Amém? Então, que esse ensinamento fecha para entendermos por que Jesus repreendeu tão firmemente Pedro, dizendo: afasta-te de mim, Satanás, o adversário. O adversário, ele não vai querer que a gente faça a vontade plena de Deus. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.